3. Capítulo único do Inquérito Policial Militar. Finalidade do inquérito. Artigo 9. O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato, que nos termos legais configure crime militar, e de sua autoria. Tem o caráter de instrução provisória, cuja finalidade precípua é a de ministrar elementos necessários à propositura da ação penal. Parágrafo único. São, porém, efetivamente introdutórios da ação penal os exames, perícias e avaliações, realizados regularmente no curso do inquérito, por peritos idôneos e com obediência às formalidades previstas neste Código. Modos por que pode ser iniciado. Artigo 10. O inquérito é iniciado mediante portaria. A linha A. De ofício, pela autoridade militar, em cujo âmbito de jurisdição ou comando haja ocorrido a infração penal atendida à hierarquia do infrator. A linha B. Por determinação ou delegação de autoridade militar superior, que, em caso de urgência, poderá ser feita por via telegráfica ou radiotelefônica e confirmada posteriormente por ofício. A linha C. Em virtude de requisição do Ministério Público. A linha D. Por decisão do Superior Tribunal Militar, nos termos do artigo 25. A linha E. A requerimento da parte ofendida, ou de quem legalmente a represente, ou em virtude de representação devidamente autorizada, de quem tenha conhecimento de infração penal, cuja repressão caiba à Justiça Militar. A linha F. Quando de sindicância feita em âmbito da jurisdição militar, resulte indício de existência de infração penal militar. Superioridade ou igualdade de posto do infrator. Parágrafo 1º. Tendo o infrator posto superior ou igual ao do comandante, diretor ou chefe de órgão ou serviço em cujo âmbito de jurisdição militar haja ocorrido a infração penal, será feita a comunicação do fato à autoridade superior competente, para que esta torne efetiva a delegação nos termos do parágrafo 2º do artigo 7º. Providências antes do inquérito. Parágrafo 2º. O aguardamento da delegação não obsta que o oficial responsável por comando, direção ou chefia, ou aquele que o substitua ou esteja de dia, de serviço ou de quarto, tome ou determine que sejam tomadas imediatamente as providências cabíveis, previstas no artigo 12, uma vez que tenha conhecimento de infração penal que lhe incumba reprimir ou evitar. Infração de natureza não militar. Parágrafo 3º. Se a infração penal não for evidentemente de natureza militar, comunicará o fato à autoridade policial competente, a quem fará apresentar o infrator. Em se tratando de civil, menor de 18 anos, a apresentação será feita ao juiz de menores. Oficial general como infrator. Parágrafo 4º. Se o infrator for oficial general, será sempre comunicado o fato ao ministro ou ao chefe de Estado-Maior competentes, obedecidos os trâmites regulamentares. Indícios contra oficial de posto superior ou mais antigo no curso do inquérito. Parágrafo 5º. Se no curso do inquérito ou seu encarregado verificar a existência de indícios contra oficial de posto superior ao seu ou mais antigo, tomará as providências necessárias para que as suas funções sejam delegadas a outro oficial, nos termos do parágrafo 2º do artigo 7º. Escrivão do inquérito. Artigo 11. A designação de escrivão para o inquérito caberá ao respectivo encarregado, se não tiver sido feita pela autoridade que lhe deu delegação, para aquele fim, recaindo em segundo ou primeiro tenente, se o indiciado for oficial, e em sargento, subtenente ou suboficial nos demais casos. Compromisso legal. Parágrafo único. O escrivão prestará compromisso de manter o sigilo do inquérito e de cumprir fielmente as determinações deste Código, no exercício da função.
Medidas preliminares ao inquérito. Artigo 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na ocasião, a autoridade a que se refere o parágrafo 2º do artigo 10 deverá, se possível, alínea A, dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a situação das coisas enquanto necessário. Alínea B, apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato. Alínea C, efetuar a prisão do infrator, observado o disposto no artigo 244. Alínea D, colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Formação do inquérito. Artigo 13. O encarregado do inquérito deverá, para a formação deste, atribuição do seu encarregado. Alínea A, tomar as medidas previstas no artigo 12, se ainda não tiverem sido. Alínea B, ouvir o ofendido. Alínea C, ouvir o indiciado. Alínea D, ouvir testemunhas. Alínea E, proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas e acariações. Alínea F, determinar, se for o caso, que se proceda ao exame de corpo de delito e a quaisquer outros exames e perícias. Alínea G, determinar a avaliação e identificação da coisa subtraída, desviada, destruída ou danificada, ou da qual houve indébita apropriação. Alínea H, proceder a buscas e apreensões nos termos do artigo 172 a 184 e 185 a 189. Alínea I, tomar as medidas necessárias destinadas à proteção de testemunhas, peritos ou do ofendido, quando coactos ou ameaçados de coação que lhes tolha a liberdade de depor ou a independência para a realização de perícias ou exames. Reconstituição dos fatos. Parágrafo único. Para verificar a possibilidade de haver sido a infração praticada de determinado modo, o encarregado do inquérito poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública, nem atente contra a hierarquia ou a disciplina militar. Assistência de procurador. Artigo 14. Em se tratando da apuração de fato delituoso de excepcional importância ou de difícil elucidação, o encarregado do inquérito poderá solicitar do Procurador-Geral a indicação de procurador que lhe dê assistência. Encarregado de inquérito. Requisitos. Artigo 15. Será encarregado de inquérito, sempre que possível, oficial de posto não inferior ao de capitão ou capitão-tenente, e, em se tratando de infração penal contra a segurança nacional, sê-lo-á, sempre que possível, oficial superior, atendida em cada caso a sua hierarquia, seu oficial ou indiciado. Sigilo do inquérito. Artigo 16. O inquérito é sigiloso para seu encarregado. Pode permitir que dele tome conhecimento o advogado do indiciado. Artigo 16-A. Nos casos em que os servidores das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso de força letal praticados no exercício profissional de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no artigo 42 a 47 do Decreto-Lei 1001. O indiciado poderá constituir defensor. Parágrafo 1º. Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo até 48 horas a contar do recebimento da citação. Parágrafo único. Esgotado o prazo disposto no parágrafo 1º, com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar à instituição
a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que esta, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Parágrafo 6º. As disposições constantes deste artigo aplicam-se aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no artigo 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a garantia da lei e da ordem.